Tá certo? Tem a divisão dele aqui, tá? Tem a divisão dele aqui, típico e de trajeto. Acidente típico e de trajeto, com afastamento e sem afastamento. Lembrando que o com afastamento, mais de 24 horas, e o sem afastamento, tá? Até 24 horas. Seguindo o slide, eu tenho o CAT, Comunicação de Acidente do Trabalho, tá? Então, falando um pouquinho do CAT. O que é o CAT? CAT significa Comunicação de Acidente do Trabalho, tá? Quem pode preencher o CAT? Você lembra que nós falamos tudo isso aí no decorrer das aulas, tá? Então, o CAT, ele é um documento obrigatório em caso de acidente, tá? Com afastamento. Esse documento deve ser preenchido com até 24 horas, ou seja, um dia útil após o acidente, tá? Para dar entrada, ser dada entrada. E em caso de óbito, ele deve ser dado entrada, deve ser preenchido de imediato. Óbito, caso o trabalhador tenha falecido, né? Do acidente, por conta do acidente ele tenha falecido. Então, em caso de óbito, ele tem que ser comunicado, o CAT, o documento, né? Comunicação de Acidente de Trabalho, tem que ser comunicada até 24 horas em acidente normal e de imediato, se caso for óbito. Quem pode preencher o CAT? O CAT pode ser preenchido pela empresa, né, que realmente é quem deve preencher. Na falta desta, pode ser preenchido pelo próprio trabalhador, por órgão público, tá certo? Por órgão público também pode ser preenchido, ou pelo médico, também pode ser preenchido o CAT. Quantas vias? Retornando lá para o slide, quantas vias esse CAT deve conter? Tá certo? Só lembrando aqui, quantas vias? 6 vias. Primeira via, eu tenho INSS. Primeira via, empresa. Segunda via, empregado. Terceira via, INSS. Quarta via, sindicato. Sexta via, SUS, que é quem vai tratar. Quinta via, SUS, perdão. E a sexta via vai para a Delegacia Regional do Trabalho. Ou seja, o Ministério do Trabalho tem que ter conhecimento desse acidente também. Só que, deixando claro, como nós falamos, que geralmente só chegam 4 vias. Tá? Não sei porque está até para se mudar essa legislação quanto à questão do CAT. E hoje nós temos o que? O CAT online. Tá? Foi passado também, você através do www.mpas.gov.br, vai lá no site do Ministério da Previdência Social, baixa o linkzinho, tá? E faz o download do CAT, deixa no seu computador. Quando você precisar emitir um CAT, você vai lá, clica, emite o CAT. Agora você tem que ter alguns documentos, né? Que é o CNPJ da empresa, você vai ter que ter o nome do acidentado, a descrição feita já do acidente. Geralmente quem vai fazer essa descrição é você, que você é o técnico de segurança, vamos supor. Eu estou colocando se você for comunicar, porque às vezes o departamento pessoal é que é responsável por isso. Tá? A segurança do trabalho simplesmente ela só vai fazer a análise do acidente e entregar para o departamento pessoal. Você vai ter que também ter em mãos o CID. O que é o CID? Código Internacional de Doenças, CID-10, do acidente. Por exemplo, se o acidente causou um trauma de coluna, aí vai ter lá M32.5, tá? Trauma raquimedular. Aí você vai botar M32.5, mas quem tem a responsabilidade de ceder o CID para você é o médico. Tá certo? Se a empresa tiver médico, você vai colocar o CID. Então o CAT, o documento ele deve ser preenchido, é um documento importantíssimo, tá certo? Inclusive, quando se falou de responsabilidade civil e criminal, numa das últimas aulas que nós tivemos aqui, eu enfatizei novamente o CAT, a importância dele, porque ele é evidência, ele é documentação para qualquer problema de jurisprudência, qualquer problema judicial. Com certeza, a primeira coisa que o juiz vai perguntar:
Foi emitido o CAT, foi feito o CAT, e eu já vi muitos casos não ter sido emitido o CAT e o juiz determinar que seja emitido o CAT, mesmo com atraso. Tá? Lembrando que quando o CAT é dado entrada no INSS, ele vai receber um código de benefício. Se tiver a ver com acidente do trabalho, doença do trabalho, ele vai receber a codificação 91, tá? NB 91, que é o código que o INSS usa para acidentes do trabalho e doenças do trabalho e profissional, ou seja, relacionada com o trabalho. Se for uma doença normal, corriqueira ou acidente normal sem ser do trabalho, ele vai receber o coeficiente 31. Certo? Então, o que é que tem a ver isso? O coeficiente 91 e 31, ele vai diferenciar no percentual que o trabalhador vai receber. Tá? O desconto vai variar aí no percentual que o trabalhador vai receber no seguro. Voltando para o nosso slide, nós temos aqui as consequências do acidente. Quais são elas? Né? A incapacidade. Essa incapacidade pode ser permanente, parcial, total ou temporária. E a morte. Tá? O acidente, lembrando que o acidente ele é um fato sequencial, que tem a causa, o fato do acidente e o efeito. Tá? E esse efeito vai gerar danos. Tá? Lembre-se das definições que nós demos, de risco, perigo, dano. Certo? Então vai gerar dano, que é justamente o quê? Danos permanentes, parciais, totais, temporários e a morte. Então essas são as consequências do acidente. O que é que deixa? Qual é o legado que esse acidente vai nos deixar? Então ele vai nos deixar uma incapacidade. Essa incapacidade pode ser permanente, parcial, total, temporária e também a morte, que é o que ninguém quer que chegue. Tá certo? Seguindo aí, só relembrando a nossa pirâmide de Beard, tá? Na história da prevenção de acidentes existem várias pirâmides. Começou com Henrich, veio de Henrich, seguiu para Frank Beard. Frank Beard criou a primeira pirâmide dele e depois juntou-se com a ICNA, que é uma companhia de seguros, e criou a segunda pirâmide, que é a pirâmide que é usada, que é essa aqui, ó, que é 1, 10, 30, 600. Diz o seguinte, que para que ocorra um acidente com afastamento, ou seja, acidente grave, tá certo? É preciso que ocorra 600 incidentes críticos ou quase acidentes, tá? Quase acidente é aquele fato de que teria potencial para ser um acidente, teria potencial para se concretizar o fato, o acidente, mas por algum motivo não houve esse acidente. Então nós dizemos que é um quase acidente, tá? Incidente crítico, quase acidente. Para que ocorra um acidente com afastamento, é preciso que ocorra 600 acidentes, quase acidentes, 30 acidentes com danos à propriedade, 10 acidentes sem afastamento, tá certo? Então a gente lê essa pirâmide de baixo para cima. Lembrando que se você trabalhar bem aqui os quase acidentes, tá? Se você fizer um bom trabalho, um bom programa de prevenção de quase acidentes, vai impedir que chegue com certeza, ou pelo menos vai dificultar que chegue ao acidente com afastamento. Já vamos entrar em outra aula, tá? Que é a questão da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Tá? Quem não lembra, né? Por primeira atividade uma das primeiras atividades que nós passamos, pedimos para você dimensionar uma CIPA, né? Quantas dúvidas surgiram no fórum, né? Quantas dores de cabeça surgiram no fórum, mas é interessante, é legal, você fazer uma CIPA é legal. A CIPA, ela é competência, tá, do técnico em segurança do trabalho formá-la. Ele tem que saber formar uma CIPA, tem que saber dimensionar, tem que saber direcionar a eleição, tá, como se faz a eleição, quais são os padrões. Lembrando, a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela é regida pela portaria, tá, 3214/78 do Ministério do Trabalho em sua NR 5, tá certo? A NR 5 é que rege a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Nessa NR você vai encontrar todos os padrões, todos os parâmetros
a respeito da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, relembrando um pouquinho de CIPA, tá certo? Relembrando um pouquinho de CIPA. Eu já vou deixar uma perguntinha no ar, tá certo? Hoje vai ser tudo à base de pergunta. Quais os parâmetros, tá? Ou quais os indicativos que nós usamos para dimensionar uma CIPA?